Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo a caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós dos lados de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vide Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós serem lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, uma pessoa vai perguntar para Jesus uma realidade. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A resposta de Jesus é: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esse é o caminho para se entrar nos reinos dos céus. Jesus não vai dizer que são poucos ou muitos que se salvam. Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Jesus não veio ao mundo condenar o mundo, mas para que o mundo, escutando a sua palavra, Jesus fazendo o sacrifício perfeito, redimindo o pecado original de cada um de nós, pagando a nossa dívida com o pecado, vencendo a morte, ele nos chama todos à salvação. Por isso que quando Jesus vai ascender aos céus, com a sua igreja fundada nos apóstolos em Pedro, Jesus vai dizer: Ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a premissa primeira daqueles que querem entrar no reino de Deus. Acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nesse batismo que Jesus vem nos dar no Espírito Santo, nós fazemos essa adesão como Filho de Deus. Jesus quer que todos se salvem, mas é uma escolha de cada um de nós, porque Jesus nos mostra a porta estreita, o qual nós não podemos entrar de qualquer jeito, como se fosse fazer, Nós precisamos fazer uma dieta. Que dieta é essa? É abandonar o pecado. A porta do mundo ela é larga. Você não precisa se preocupar se você está obeso ou se você está magro. Você vai passar de qualquer jeito. A dieta que Jesus quer que cada um de nós façamos é abandonar o mal, abandonar as trevas, abandonar o pecado. Fazer essa escolha por Cristo Jesus. Essa é a passar pela porta estreita. Não entramos no reino dos céus de qualquer forma.
Veja o que Jesus vai dizer, que uma vez, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Baterão na porta e a porta estará fechada. Isso acontece quando nós morremos. Como a palavra de Deus nos diz, nascemos uma vez, morremos e logo depois virá a justiça. E é nesse momento, meus irmãos, é que nós veremos se nós entraremos no reino dos céus ou seremos jogados para fora, como Jesus usa aqui. Veja só que tristeza, tantas pessoas entrando no reino dos céus e nós sendo jogados para fora, porque vivemos uma vida longe de Jesus. Eu tenho pessoas, amigas, próximas, que eu falo para elas, gente, se converta, meu irmão. Jesus te chama para você viver a conversão. Mas essas pessoas preferem as coisas do mundo. Acham que vão viver para sempre. Essa pessoa tinha um amigo e teve um acidente de moto e essa pessoa morreu rapidamente. Isso a gente vê acontecer diariamente, cotidianamente. A pessoa está boazinha e do nada ela morre. Teve tempo de se arrepender? Teve tempo de mudar de vida? Muitas vezes não. Muitas vezes não. A pessoa não vai na igreja, não caminha nos caminhos do Senhor, vive no pecado, não comunga da Eucaristia. E essa pessoa acha que vai morrer e vai para o céu? Jesus nos deixa bem claro, a porta vai estar fechada. E eu não sei quem vocês são. Vocês não têm parte comigo. É o que Jesus nos diz. Ali, afastai-vos de mim, todos vós que praticais justiça, todos vós que praticais o pecado. Jesus nos chama para nós vivermos o mandamento do amor, cumprirmos os mandamentos, escutarmos os seus evangelhos, escutarmos as suas palavras, viver o bem, abandonar o mal. Porque essa realidade, ela é verdadeira. Veja só que tristeza, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados para fora. Veja quando Jesus conta aquela parábola de Lázaro e o rico, Lázaro junto no seio de Abraão no reino de Deus, e o rico lançado no fogo do inferno. Essa é uma realidade dura e que nós devemos ter certeza que isso acontecerá. Vamos ter tempo para nos arrepender? Vamos nos arriscar para essa hora chegar e nós não estarmos prontos, preparados? Jesus nos diz verdadeiramente, veja só que tristeza, haverá choro e ranger de dentes, e vós sendo lançados para fora. A alegria do reino de Deus, a festa no reino de Deus, todos louvando e glorificando a Deus na felicidade perfeita por toda a eternidade, e nós sendo jogados no lugar onde há choro e ranger de dentes. Jesus nos diz também que há muitos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos. Por que Jesus fala isso? Por causa que aquele povo de Israel foram os primeiros escolhidos para o reino de Deus. Jesus faz aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel. Mas esse povo rejeitou a aliança. Por isso que Jesus vai dizer, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E esse povo, que era o povo da aliança, serão os últimos, porque rejeitaram o Messias, rejeitaram o Filho de Deus. E essas pessoas que verdadeiramente
receberam o anúncio do Evangelho, mudaram de vida, se converteram, praticam o bem, praticam os mandamentos, esses passaram pela porta estreita. Jesus vai negar a aliança? Não, mas Jesus é justiça. Jesus vai nos julgar de acordo com as nossas atitudes. Veja a arca de Noé. Quantos que bateram a porta lá quando veio o dilúvio e a porta havia se fechado? Vejam quantas pessoas em Sodoma e Gomorra que praticavam mal, a injustiça, que não quiseram mudar de vida. É assim, meus irmãos, a realidade é dura. Essa é a realidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se iludam com esse Evangelho que você pode viver tudo, pode fazer tudo. São Paulo vai nos dizer que aquele que pregar um Evangelho diferente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja considerado anátema, seja excomungado, porque essa é a realidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não fundou a igreja para ser ONG. Jesus não fundou a igreja para poder ser, a gente age de acordo com os pobres por questão de amor. Mas a função da igreja é nos levar à salvação. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para nos salvar, para que nós não padecêssemos no fogo do inferno. Mas essa é uma opção nossa. É uma opção de cada um de nós. Eu quero viver na porta larga, não quero fazer a dieta dos pecados. Quero viver como? Porque, como Jesus nos diz, a porta é estreita. E depois que ela se fechar, não se abrirá jamais. E veja só a angústia daquele que será jogado para fora. Irá para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Vou repetir mais uma vez essa frase de São Tomás de Aquino. O inferno está cheio de pessoas que esperavam que poderiam se arrepender depois e não tiveram tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe seu like para que outras pessoas possam o YouTube indicar e que também possa assistir essa breve reflexão sobre o Evangelho diário de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.